de Atwood, mais um exemplo para vocês aí. A fim de conferir realismo à gravação da cena de um filme que envolve um astronauta caindo na superfície da Lua, superfície lunar, a equipe de efeitos especiais de um estúdio utilizou uma montagem com polias, um cabo de aço e um contrapeso. A montagem consiste em um cabo de aço com a extremidade presa no astronauta, passando por duas polias fixas. Então aqui a polia fixa sobre o teto. Fixa e polia fixa. Polia fixa não muda nada. Como que eu sei que ela é fixa? Que ela está amarrada, está presa ao teto. Está presa ao teto. E essa daqui também está presa ao teto. Se eu tenho polia fixa, nada muda. Passando por duas polias fixas sobre o teto e o estúdio por uma polia móvel. Então aqui é a polia móvel. Opa! Por que eu sei que é polia móvel? Porque ela não está amarrada ao teto, está amarrada só ao bloco. Então ela vai subir se o bloco subir. E ela vai descer se o bloco descer. Então ela é móvel. E a polia móvel, ela divide o peso por 2. Por quê? Porque ao invés de uma corda, eu vou ter duas cordas segurando esse peso. Então ela vai sempre dividir essa força em duas partes. Se eu tiver duas polias móveis, divide em 4. Se eu tiver 3 polias móveis, divide em 8, é uma PG. Se eu tiver 4 polias móveis, divide em 16 e assim por diante. Aí ele fala, existem forças de atrito que influenciam o movimento do astronauta e do contrapeso. Geralmente essas forças são desconsideradas em situações envolvendo cabos e polias ideais. Cabos ideais são inextensíveis e têm massa nula. Polias ideais não possuem atrito e também têm massa nula. Então, considere tudo lindo, bonito, perfeito e maravilhoso. Em uma situação real, podemos considerar cabos e polias como ideais desde que a massa deste seja menor a do que as do cabo, tudo mais, o comprimento do cabo seja aproximadamente constante, o atrito das polias seja aproximadamente constante. Então ele está querendo dizer o porquê que a gente pode considerar tudo ideal. Então aqui não serve de nada. Agora aqui que vem o exercício. Para calcular a massa do contrapeso, que seria essa massa aqui, ó, do bloquinho, de forma que o astronauta em queda esteja submetido a uma aceleração igual à gravidade da Lua, então ele está caindo a uma aceleração igual à minha gravidade da Lua, tá? A equipe de efeitos especiais considerou o cabo e suas polias ideais e a massa total do astronauta com equipamento de 220 quilos. Então eu tenho aqui um blocão do outro lado de 220 quilogramas. E a aceleração da gravidade lunar igual a 20% da gravidade da Terra. Então veja bem, se a gravidade da Terra vale 10, 20% de 10 é 2. Então eu quero dizer que a gravidade, ou seja, a aceleração que a pessoa tem que ter aqui, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que mais se aproxima da massa para o contrapeso nessa situação. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu tenho uma polia móvel e o astronauta está descendo a 2 metros por segundo, o contrapeso ele vai subir acelerado. Mas essa aceleração ela vai ser a metade da aceleração do astronauta. Por que a metade da aceleração do astronauta? Porque aqui eu tenho apenas um cabo descendo. Aqui eu tenho 2 cabos. Então se aqui eu tenho 2 metros por segundo, por conta desses 2 cabos móveis, eu vou ter uma aceleração do outro lado igual a 1 metro
por segundo. Como que eu posso avaliar essa situação? Simples. Pensando em leis de Newton. Primeiro no astronauta e depois no contrapeso. Vamos pensar aqui no astronauta. Ó. Vou fazer as continhas para o astronauta. Pensando no astronauta, sempre na direção Y, que é onde atuam as forças. A gente sempre tem força-peso e, no caso, tem uma tração que está segurando o astronauta. Então, ficaria menos peso mais tração é igual a menos MA. Por que menos MA? Porque está descendo acelerado, então é menos. Substituindo todos os valores que eu conheço, vai ficar. Vamos lá. O peso é de 2.200, porque a massa é de 220. Peso é massa vezes gravidade. Então ficaria 2.200. Mais a tração que eu não sei. É igual a menos 220 vezes a aceleração, que é 2. Melhorando essa continha, 2.200 mais a tração é igual a menos 440. Por quê? 220 vezes 2. Vou passar o 2.200 para lá, também negativo, né? Aí dá uma tração. Opa, esse aqui, o valor de 2.200 é negativo, né? Então ele passa para lá positivo, então ficaria menos 4.400 mais 2.200. E a gente dessa forma encontra o valor da tração, tá? Vamos lá calcular essa tração aí. 2.200 menos 440 daria 1.770. Esse é o valor da tração, 1.760 newtons. É a tração. Quando analisando o astronauta. Agora, se eu fosse analisar o contrapeso. O contrapeso é o bloco. Se eu fosse analisar o contrapeso também no eixo Y, eu tenho o quê? Eu tenho duas trações menos o peso é igual ao quê? A mais MA. Por que mais? Porque está subindo. Se o astronauta desce, o contrapeso sobe. Bom, então substituindo os valores que eu conheço. 2 vezes a tração, que é 1.760, menos o peso. O peso eu não sei, mas eu sei que peso é massa vezes gravidade. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, que vale 1. A gravidade é 10. Então ficou 1.760 vezes 2, daria 3.520. Menos 10m, da onde que veio esse 10? Veio da gravidade, que vale 10. Gravidade da Terra. Tudo isso é igual a 1m. Passo 10m para lá, positivo, então fica 3.520 é igual a 11m. Passo 11 dividindo, 3.520 dividido por 11 daria exatamente 320 quilos. Essa é a massa do contrapeso, 320 quilos.